Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez a esse momento em que fizemos uma pequena leitura do Evangelho e convidamos a todos vocês, junto comigo, a participar desse momento de reflexão do Evangelho. Vamos lá então? Então, no Livro dos Espíritos, capítulo 1, que diz: Não vim destruir a lei, nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada e vamos falar a partir do item 5, que traz a questão do Espiritismo. E logo mais na frente, a questão da ligação da ciência com a religião. Vamos lá então. O item 5. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo não mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque é o produto do ensino dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa forma, um ser coletivo, abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição de seus conhecimentos, para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. Assim, como Cristo disse: Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz: Eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. O Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todas as pessoas o que só foi dito sob a forma alegórica. O Espiritismo veio cumprir, no tempo predito, o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como igualmente o anunciou, a regeneração que se realiza e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Dando continuidade ao estudo do dia de hoje, entraremos agora na questão da aliança da ciência com a religião. Vamos melhor compreender, esse item aí, que começa dizendo o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fosse a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com a razão, visto que Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita haver entre essas duas ordens de ideias deve-se a um erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí resultou um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos, deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista,
deve levar em conta o elemento espiritual. E a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças, então, apoiando-se uma na outra e marchando juntas, se prestarão um mútuo apoio. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, irá adquirir um poder indestrutível, porque estará de acordo com a razão e a irresistível lógica dos fatos, não mais poderá se opor a ela. A ciência e a religião até hoje não puderam se entender por quê, cada uma encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis também tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez comprovadas pela experiência, fizeram surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à razão. A razão nada encontrou de lógico na fé, e o materialismo foi vencido. Entretanto, nisso como em todas as coisas, há pessoas que ficam para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, se quiserem resistir, em lugar de se entregarem a ele. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e aperfeiçoa os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao seu final e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém poderá se opor, porque estão nos desígnios de Deus e porque resultam da lei de progresso, que é uma lei de Deus. Então, esse é o estudo, essas são as reflexões que nós aqui estamos nos propondo, né, junto com vocês, a fazermos. O Espiritismo, como muitas pessoas, por desconhecerem mesmo, né, não tem muitas vezes a oportunidade, vem trazer nada de novo. E vem só dar um entendimento, estudar Jesus, mostrar o que Jesus veio nos trazer, fazer ficar claro a sua mensagem. Porque há de compreendermos, né, que a época que Jesus veio à Terra nos visitar, nós como sociedade eram muito limitadas na questão da intelectualidade, na questão dos valores morais. Nós tínhamos muitas dificuldades, muitas limitações, muitas deficiências no compreender. Então aquele ser divino que vem à Terra trazer a sua mensagem, fazer a vontade do Pai, quer dar a condição de nós entendermos o que o Pai deseja de nós, deseja que nós sejamos felizes, né? Ele não tem a condição de falar toda a verdade, como nós dizemos hoje, nua e crua. Não entenderíamos, não compreenderíamos, acharíamos que ele estava maluco. Fazendo da maneira que Jesus fez, olha quantas dificuldades ele teve de compreensão por parte das pessoas naquela época. Chegou ao ponto que foi crucificado. E quantas coisas antecederam a essa crucificação tão dolorosa, né? Então, o Espiritismo hoje veio na época prometida pelo Mestre Jesus, porque Jesus disse que ia falar, ia estar com o Pai, e ia mandar, na época devida, né, um Consolador, para falar de tudo que ele não pôde falar, para estudar
exemplificar, facilitar a compreensão. Hoje, passado mais de 2000 anos, como nós mudamos? Temos deficiência? Muita. Temos dificuldade de compreender o Evangelho de Jesus? Com certeza temos ainda, e muitas. Mas já mudamos muito, já mudamos bastante, né? Temos momentos de violência como sociedade, temos, mas o que fazíamos naquela época, hoje nós já entendemos que é muito bárbaro, né? Então, voltando ao ponto específico, né? Jesus, como que ele traz sua mensagem? Através da obra, né? De servir ao próximo, não importando quem é esse próximo, ele não faz julgamento. Mas a sua palavra, muitas das vezes, que ele não perdia a oportunidade, e aonde ele estava, tendo oportunidade, ele sempre aproveitava e contava uma história, uma parábola, que encantava, né? Porque quem de nós não gosta de ouvir uma história, uma boa história? E Jesus era um bom contador de história, só que de histórias verdadeiras, histórias que mexem com o nosso ser, bem profundas, bem íntimas, bem verdadeiras, que naquele momento nós entendemos, não compreendemos tudo não, entendemos. Muitos não entenderam o seu papel naquela historinha. Em que aquela historinha estava significando para a sua vida, para a sua tomada de posição, sua postura como homem neste mundo, né? Então o Espiritismo vem, como prometido por Jesus, ele não vem personificado, né, como a leitura falou, do Antigo Testamento personificado no Moisés, do Novo personificado no Mestre Jesus, mas a terceira, ela vem espalhada por todo o planeta, através de vários espíritos, trazendo das suas experiências, dos seus conhecimentos, as suas informações, através não só de uma pessoa, mas de várias pessoas. São os médicos, as suas sensibilidades, independendo se ele tem uma religião ou não, não importa, porque essa mediunidade, ela é orgânica, ela é do corpo humano, ela não é uma coisa assim à parte, não é de uma religião, né? Muitas das vezes as pessoas não tem nem religião, até sendo ateu mesmo, falam, tem seu conhecimento? Tem seu método? Tem, mas não tem uma inspiração, né? Como que essa inspiração não pode ser também, ou não é, um amigo, o ajudando, trazendo ideias que venham ao encontro daquilo que ele estudou, para que ele possa compreender e ele levar na dinâmica que ele quer, na proposta da sua mensagem? Então o Espiritismo vem ali tirar o véu da palavra, né? Interpretar as histórias de Jesus, o que Jesus realmente estava falando, o que realmente Jesus estava deixando para nós. Então o Espiritismo, ele não é contra a doutrina cristã, a fé cristã, não. A proposta dele é justamente essa, cumprir o que o Cristo veio trazer, cumprir a proposta do Cristo, facilitando a todos nós aqui esse entendimento, que nos facilitará na nossa jornada aqui na Terra, na nossa caminhada, para que um dia possamos ali ser considerados felizes, pessoas em paz, sem conflitos, entendendo o seu papel como um filho de Deus e fazendo a sua parte, amando e servindo, sendo feliz. Não tem como ser diferente, né? Então, o Espiritismo não tem magia, não tem milagres, tem estudo e compreensão, porque os ditos milagres que Jesus fez é milagre pela beleza, mas Jesus não derrogou nenhuma lei do seu Pai, né? Ele sim fez porque assim ele conhecia a lei, os princípios, como que aquilo poderia acontecer sem derrogar nenhuma lei do Pai, porque o Pai não muda,
O Pai não muda, Deus não muda. Não é? Então o Espiritismo vem estudar tudo isso. Vem trazer para nós a questão que era muito equivocada, muito distante, o entendimento da vida espiritual. Isso mesmo, a vida espiritual. Porque somos espíritos, não é? Que temos uma matéria, que temos um corpo. Nós não somos esse corpo que temos um espírito. Nós somos um espírito que temos um corpo. Fomos criados à imagem do Pai. O Pai não é a matéria. Né? O Pai é uma inteligência suprema. É a causa primeira, criadora de todas as coisas. Então o Espiritismo vem mostrar que nós não acabamos com a morte do corpo físico. Não. O corpo físico que segue, né, o seu caminho, as suas transformações, as suas mutações, para se constituir numa outra matéria, uma outra constituição da matéria. Mas nós continuamos. Fomos criados por Deus? Sim. Mas a partir do momento dessa criação, somos eternos. Não temos fim. Não temos fim. Porque Deus assim quer, Deus assim deseja que nós sejamos perfeitos como Ele. Que nós voltemos pela moral, pelo conhecimento, pela obra, pelo entendimento a Ele. Porque só assim nós vamos vê-lo, só assim que nós vamos entendê-lo, só assim que nós vamos perceber e sentir. Ao ponto que chegou o Mestre Jesus que disse que Ele e o Pai eram um só. E um dia conseguiremos falar realmente com precisão, com autenticidade, a mesma coisa. Eu e o Pai somos um só. Essa é a missão da doutrina espírita. Clarear para todos nós, facilitar para todos nós o que Jesus veio trazer. E não pôde falar no momento a questão do mundo espiritual. As relações do espírito desencarnados com o espírito encarnado. Trazer todos esses valores. Trazer que tudo é uma coisa só. Deus criou os dois lados da vida, né? O espírito encarnado, o espírito desencarnado, as coisas que nós estamos vendo aqui, as coisas que nós não estamos vendo. Tudo é uma coisa só. Tudo é criação do Pai. Tudo é o mesmo ambiente, mas o corpo nos limita, né? E o estudo de hoje vem dizendo a questão da ligação da ciência com a matéria, em que ele fala que essa diferença que a gente enxerga é porque a gente não faz as devidas observações. A gente não observa direito, a gente não compreende direito, né? E também a questão do orgulho, da vaidade, em que nós achamos que a nossa verdade é a verdade. E assim sendo, o outro não pode estar com a verdade, ou pelo menos a verdade plena, porque nós estamos com ela. Então, a partir do momento que nós vamos, como religiosos que somos, vamos entendendo que a ciência, que está estudando as leis físicas, as leis da matéria, que são leis divinas criadas por Deus, e que a religião está estudando a questão das leis morais, né? Então, os dois braços, vamos dizer assim, desse mundo criado por Deus, a inteligência e a moralidade, quando a ciência enxerga que existe alguma coisa além da matéria, e o caminho natural da ciência é chegar a esse entendimento, sendo cientista, materialista ou não, ele vai chegar a esse entendimento que existe o algo mais, existe a inteligência por trás daquela matéria. E a religião, entendendo que a matéria faz parte da criação de Deus, e nós estamos inseridos nisso. Quando eu falo matéria, são as leis materiais que nós estamos inseridos neste contexto, em que, neste caso, não somos duas coisas distintas, somos uma coisa só que cada uma olhando para uma ótica que tem um ponto comum. E nós estamos chegando nesse ponto comum. E quando a gente chega nesse ponto comum, somos muito poderosos, somos muito fortes. Se olharmos como ciência, ganhamos um poder maravilhoso. Porque o mundo que se abre diante, conceitos que se abrem aos nossos olhos, que nós não enxergamos como homens de ciência. E como religiosos, como cristãos, quando a gente consegue compreender todas essas leis
que rege o mundo, como que a gente vai? Como que a gente amplia o nosso horizonte? Porque nós entendemos cada vez mais a criação. E em harmonia com a criação nos colocamos. Não competimos. Damos as mãos. Seguimos juntos, porque assim o Pai quer. Sigamos juntos para Ele, com muito amor, com muito entendimento, com muito sentido de união, porque todos nós somos uma única e mesma família, que o Pai é Deus. Ficamos por hoje com esse entendimento e que o Mestre Jesus possa sempre nos envolver, a nós, nossos familiares, nossa casa, para que possamos ter a paz e discernimento na nossa vida. Fique com Deus, meus irmãos. Graças a Deus.